Graça e paz, irmãos e irmãs. Estou aqui com a Maria do Céu. Paz, irmãos. Vai dar uma força aqui para estarmos estudando essa lição 5. Estamos falando sobre a vida de Jó. A revista que nós estamos estudando é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Essa lição 5 vai falar sobre o lamento de Jó. Temos estudado ao longo do tempo os tópicos da vida de Jó, que fortalece muito a nossa vida e nos dá um consolo, né? Sabemos que nós, como humanos e frágeis, né, tendo um Deus divino, nós podemos ter esse contato com Ele, né, através de todos esses séculos. O texto áureo vai nos dizer assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. É aquela parte do Jó, que uma parte importante da nossa vida é o alimento, né? E ele deve ter perdido a fome, que ele fala que antes de pensar em pão, tem o suspiro, aqueles suspiros da necessidade que ele passava na vida dele, e o gemido se derrama como água. Então, choro, né? Um lamento. Jó viveu esse drama na sua vida. A verdade prática vai nos dizer assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus, né? O texto bíblico em casa, nós vamos ler por etapas, né? É, então vamos ler de 3, o Jó 3, 1 ao 10, que vai corresponder ao nosso primeiro tópico da lição. Como a revista dividiu em 3 partes, é melhor a gente ir lendo texto por texto. A gente lê o texto, vem a explicação. O primeiro texto, do 1 ao 10, de Jó 3, fala que Jó amaldiçoou o seu nascimento. E o texto fala assim: depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz, e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Primeiro tópico é por que nasci. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Neste poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Este questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. No Salmo 131, da mesma forma, o profeta Jeremias expôs sentimentos diante dos conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Podemos ver que esse conflito é existencial, né? Jó, ele viveu alguns anos de alegria, de bastardo, né? Um homem respeitado, um homem rico, um homem com a família estruturada, e todos esses dias vamos dizer, de glória, todos esses dias de alegria de Jó passaram a ser filtrados por esse último momento dele, né? O último momento que ele estava vivendo ali era de dor e sofrimento, de perdas. Nada mais justo para Jó pensar assim, né? O que a gente fala de Jó, mas a gente se pôr no lugar deles, tem até hinos que falam, né? Eu quero ser como Jó. Até certo sentido eu penso, se eu queria passar o que Jó passou, eu acho que nenhum de nós, como seres humanos, né, queria passar por esse momento que Jó teve. Mas nós admiramos a bravura de Jó, a fidelidade de Jó diante dessa adversidade.
O tópico 2 vai dizer assim: que em lugar da memória viesse o esquecimento. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus. Como Satanás previa, em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou este dia por causa do seu grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, este dia teria de ser apagado da memória. Não é assim, muitas das vezes, que nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal, temos desejo de nunca mais lembrá-lo. Como falei, né? Esse dia de angústia, esse dia de sofrimento, Jó queria apagar até da memória, né? Tem alguns estudos que eu já vi falar que pode ser até o dia 30 de fevereiro, né? Que não existe. Atribuem esse dia que não existe, né? Esse sofrimento de Jó. Mas não é provado, é só especulações. O número 3, que em vez de ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. No lugar de luz que raiou por ocasião do nascimento dele, o que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz vem a dor, e em vez da ordem vem o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, este famoso e assombroso animal marinho simbolizando o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. E, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Essa parte de que esse dia não teria existido, e esse símbolo do Leviatã, o que vem na memória de Jó foi a pior das coisas que tinha na mente dele, que era um monstro terrível, né? Quando nós passamos por adversidade, tudo parece tenebroso, tudo parece monstruoso, tudo parece não ter fim e não ter controle. Eu acho que um Leviatã desse é o que Jó estava imaginando, perder o controle e não poder fazer nada, né, diante desse terrível sofrimento de perda da família, dos seus bens, e a sua pele, né, estava em jogo, sua saúde. Ele não tinha força para lutar, ele estava se coçando com telhas de caco, ele não sabia qual era a sua doença, né? Não tinha nenhum diagnóstico, né? Era uma doença, umas chagas que estava dando nele. Então, essa parte de melhor não ter nascido, melhor que esse dia não existisse, a palavra de Deus fala que Judas fala, né? Jesus fala que o homem que está pensando em fazer tal pecado, que Judas estava fazendo em vender, em trair, seria melhor não tivesse nascido, que não tivesse nascido esse homem, né? Porque você vê que Judas ele põe a sua existência, ele cometeu suicídio, né? Ele como sofrimento que ele passou interno de ter feito a traição, imagino que Judas ele não conseguiu reverter a situação, então ele acaba a sua vida, né? É um dia terrível, é trevas que estavam diante dos olhos deles. E aqui o Jó, ele não foi um castigo que ele estava sofrendo, mas foi uma aprovação, né, que veio sobre ele. E que os irmãos possam ter em mente que essa parte de lamento não é a mesma coisa de murmurar, né? O lamento ele faz fazendo reclamações para si, para a sua existência, mas não como a mulher dele falou, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó não pensou em se rebelar contra Deus diante do sofrimento. Ele queria fazer os seus questionamentos e busca pela verdade, né? Que Jó, em todo esse livro de Jó, você vai ver que ele faz as suas críticas, faz os seus argumentos, mas nunca amaldiçoando a Deus, nunca se rebelando, né? Você vai dar o tópico 2, né? Boa. Aí você vai ler o tópico 2.
Aí já leu o Eu texto vou lá? ler a segunda parte, Do 3 ao 11, do do 3, do 11 ao 11, 19. do 11 ao 19. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, como os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou como os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Esse segundo tópico aqui, né, ele está continuando Jó, ele continua se lamentando, porque a situação que Jó viveu, a gente não consegue nem imaginar uma pessoa humana vivendo o que Jó viveu. Tanto que alguns até especulam que essa história não é uma história verdadeira, mas a história é verdadeira, a história é real, mas a história é contada de forma poética. E quando o escrito é poético, tende assim a dar um aumento naquilo que se está falando. É igual, imagina assim, um adolescente que vê. É claro que Jó era um adulto, mas imagina assim, só para ficar bem claro, um adolescente, um jovem, ou até a gente mesmo, que a gente quer muito alguma coisa, né? Aí a gente quer comprar aquilo. Ai, se eu não comprar isso, eu morro, né? Se eu não conseguir isso, eu morro. Jó aqui, ele tá lamentando o dia que ele nasceu, né? E ele está se questionando por que ele nasceu, né? Por que ele teve a mãe que amamentasse ele? Ele está reclamando daquele dia, porque se ele não tivesse nascido, ele não estaria passando por aquilo que ele estava passando. Só que às vezes a gente pega o livro de Jó, né? É um livro que, quando a gente pensa em Jó, a gente pensa em sofrimento. O que vem na nossa cabeça logo é Jó perdendo tudo, é Jó perdendo os filhos, os gados, né? Tudo se perdendo e as chagas no corpo, as enfermidades. E outra coisa que vem logo na nossa mente é a mulher de Jó falando para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas o livro de Jó é um livro grande, todo escrito em forma de poesia, e aí começa a se traçar os diálogos, né? No início, Jó tá ali sofrendo aquilo tudo, a mulher, a mulher dele manda ele amaldiçoar, nisso os amigos ficam sabendo, e durante 7 dias os amigos ficam ali com ele, dando aquele conforto, sem falar nada. Mas depois dos 7 dias, Jó rompe o silêncio. E aí Jó começa a se lamentar e a questionar, né? É por isso que em seguida, e vai ser nas próximas lições, os amigos dele vão querer tentar explicar por que ele está sofrendo. Mas o livro de Jó não é um livro para explicar o sofrimento, porque o sofrimento não se explica. Não tem como explicar um sofrimento, né? Eu estava até aprendendo que quando a gente sofre, tem 2 perguntas que a gente não deveria fazer. Por que eu estou sofrendo ou para que eu estou sofrendo? A pergunta que a gente deveria fazer é: e agora? O que eu vou fazer? Né? E agora? O que eu faço? Porque o sofrimento é algo que está fora do nosso controle. E a mulher de Jó, que a gente tanto critica, ela é igual a muitos de nós, que durante o sofrimento a gente questiona porque a gente perde o controle. Porque uma coisa é quando a gente tem o controle nas nossas mãos. Quando a gente tem o controle, né?
Até o simples fato de você estar vendo uma televisão e ter o controle ali na mão, se tem várias pessoas na sala, a pessoa que está com o controle, ela vai e muda os canais, né? Mas na vida, a pessoa também, quando ela tem a sua casa, tem o salário dela, que tem um bom plano de saúde, ela está ali no controle de todas as coisas, mas nem sempre o plano de saúde, ou o dinheiro, ou a casa vai trazer Controle o total. controle total. E aí, quando acontece alguma coisa que a gente perde o controle, a primeira coisa é a gente se colocar na posição De acusar da mulher de Jó. Mas isso é uma demonstração de falta de fé em Deus. Porque quando a gente tem fé em Deus, e é difícil explicar fé, a gente quando tem fé em Deus, a gente entende que as coisas vão, todas as coisas, né, vão contribuir de alguma maneira para o nosso bem. Você não acha que a parte do povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam com tantas maravilhas na frente dele, com tantas coisas boas, mas só uma coisa dar errado, ele já ia, na casa já era nem lamento, era murmuração, já ia contra Deus. Abriu o mar vermelho, passou, né, tá tudo bem, mas não tem, você não vê muita gratidão, isso até dança, tudo. Mas aconteceu o problema já entra para a parte da murmuração. Já acusa a Deus, por que não voltamos, por que não tirou de lá, né? Então isso aí já está no cerne do ser humano, já né? tá na gente. Você pode ter mil maravilhas, igual o Jó até tinha ali, é uma vida muito boa, mas aconteceu um problema, a pessoa já entra no caso da... Jó não foi igual o povo do Egito, mas Jó foi um homem fiel, né? Tem um homem justo, né? A Bíblia fala que ele é um dos poucos, dos três homens mais justos que teve, né? E pela sua própria justiça já se salvaria, né? Mas aí você vê que está no DNA do ser humano você esquecer de tudo de bom que tem aqui, né? É assim a nossa vida continuando. A falta de gratidão, porque, irmãos, a gente tem que entender que uma das maneiras da gente evitar, né, certas situações é se desviar do mal. Era o que Jó fazia, né? Se você sabe que em determinada área tá tendo um tiroteio, não, eu vou lá porque Deus vai me guardar. Você tá tentando a Deus, né? Ou então você sabe que o vírus está rondando aí. Ah, não vou passar álcool em gel, não vou usar máscara porque Deus vai me guardar. Então você não está querendo se desviar do mal. E muitas pessoas chegam a esse ponto de vir mal porque elas não se desviam, né? Então, a gente tem essa maneira que a palavra de Deus sempre nos ensina a se desviar do mal. Mas nem sempre a gente vai... Por mais que a gente faça tudo direitinho, por mais que a gente tente manter as regras, tem coisas que fogem ao nosso controle. Não tem como a gente prever tudo que vai acontecer. Mas uma coisa a gente não pode perder, é a nossa fé em Deus. E a gente tem que saber e confiar que da mesma maneira que Deus nos livrou uma vez, e Ele nos livra o tempo todo Deus está nos livrando. Só que a gente só percebe quando a coisa é mais complicada, né? Ai, tive um problema de saúde, fui curado agora. Mas você já, pelo caminho, você já deve ter tido vários problemas de saúde que você nem soube e Deus estava te tratando, te curando. É isso que a gente tem que ver. Mas tem hora que vai acontecer da gente enfrentar uma situação difícil. E é nessa hora a gente tem que lembrar, e as histórias da Bíblia vêm nos ensinar e nos ajudar a ter força nesses momentos. Deus pode não livrar do problema, mas livrar no problema. Isso, Deus vai estar com a gente, né? Na tempestade. Aí esse segundo, né, em Romanos aqui, fala que é o segundo lamento de Jó. Por que eu nasci morto? Né? Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. É natural, irmãos, né? Ele está passando aquele sofrimento, né? E aquilo que a gente não pode esquecer que isso aqui é um drama poético, né?
não é Jó escrevendo aqui, né? Não é Jó, é diferente de eu, Maria do Céu, vou escrever aqui. Hoje choveu muito, tá chovendo muito. Eu escrevendo, mas se outra pessoa for escrever, de repente ela vai botar uma maneira mais bonita, ou então vai botar uma maneira mais simples ou mais feia de falar. É isso que a gente tem que entender. Então, isso aqui é um relato da história de Jó. Não é um diário dele, né? Não é ele escrevendo. Jó, escrevo isso aqui. Não, alguém está escrevendo isso aqui que aconteceu com Jó de uma forma poética. Tanto que se a gente são poucos os personagens e a gente isso aqui daria um drama muito bom da gente assistir, né, num filme. Né? Nem sei se tem, acho que de Jó ainda não assisti nenhum filme, não. Mas vamos continuar aqui. Livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Então ele acha assim, e realmente, se ele não tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Ele deseja ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nefel, usada no verso 16 como natiborto, possui o sentido de um aborto espontâneo. Não que ele esteja aqui, de maneira alguma que ele está aqui, a Bíblia está querendo afirmar que o aborto é uma coisa certa, não, porque tem algumas pessoas que pode pegar essa parte aqui né, o texto sem o contexto e achar que, ó, tá vendo? A Bíblia apoia o aborto, né? Isso que o Jó tá falando. Ele tá falando assim, se eu tivesse nascido morto, eu não estaria passando por isso tudo, né? E é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6:3 e Salmo 58:8. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro. Para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente, né? A gente vê que algumas pessoas, no meio ao sofrimento, a falta delas de esperança é tão grande, né? Elas não veem mais esperança que acabam tirando as suas vidas, né? Então, a falta de esperança de que Deus cuida da gente, irmãos, porque tem coisa que é inexplicável. Eu fico vendo algumas mães que perdem os seus filhos, né? E conseguem continuar vivendo. Outras já não conseguem, né? Eu me lembro do caso daquela menina Gabriela, que ela nunca tinha saído, e aí ela foi pegar o metrô, houve aquele tiroteio, ela não estava acostumada com o negócio de tiroteio, não se abaixou, levou um tiro, morreu, né? Uma menina nova, né? Com a vida toda pela frente. A mãe dela, ela se entregou ao sofrimento, tanto que a mãe dela morreu uns anos depois porque não aguentou. Eu conheço um caso de uma senhora que ela tinha 2 filhos, né? Um menininho de 3 anos e uma menina de 10 anos. Esse menininho, com 3 anos, eles moravam num condomínio lá em Jacarepaguá, estava brincando na parte, né, do prédio, lá embaixo, e aí a cachorrinha veio correndo atrás dele. E ele, pequeno, 3 anos, o que ele faz? Sobe a escadinha que dava para cima de uma cisterna e a cachorrinha vai e sobe atrás. Ele, uma criança de 3 anos, o que ele fez? Ele pulou. Nisso que ele pulou, ele caiu. Não era muito alto, irmão, cerca de mais ou menos 1,5 m. Não era alto, mas o fato dele cair, bateu com a cabeça, a mãe levou para o hospital. A mãe dele era uma pessoa rosa, pessoa animada, alegre, e levou para o hospital. Chegou lá, naquela época, isso tem muitos anos, o médico falou assim, ó, mãe, acho que ele tá bem, não vomitou nem nada, leva para casa que ele vai melhorar. Não bateram
uma chapa, um raio-x, nada disso. Ela foi para casa, chegou em casa, o menino estava muito sonolento, né? Ele dormiu. Depois que o garoto dormiu, 3 anos, ele não acordou mais. Eu me lembro como se fosse hoje, que ele estava internado no hospital Souza Aguiar. A mãe estava muito deprimida, né? Ele já estava já há vários dias em coma e ele veio a falecer. A mãe, ela estava até frequentando nessa época a igreja, né? E por conta desse acontecimento, ela correu para a igreja. Mas por não ter tido uma fé alicerçada, por não ter aquela confiança em Deus, né? Ela foi se definhando. Ela acabou não cuidando da menina de 10 anos e passou-se alguns anos, eu encontrei com ela estava sendo uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu conheci e mais um tempo depois ela veio a falecer. Então a história de Jó, ela vem muito nos ensinar e vem muito a nos fortalecer, que não somos nós que botamos fim na nossa vida, entendeu? Não é eu que decido, é aqui é o fim. Eu não posso decidir isso. Esse poder de decisão de fim da minha vida, Deus é quem tem, entendeu? Às vezes eu até falo aqui com eles aqui em casa, o mundo tá muito difícil da gente viver, tá muito difícil, né? A gente tá vendo muitas coisas aí, né? E a gente clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é o que mais a gente deseja, porque morrer hoje é lucro, né? É ganho pra gente, saber que a gente vai acordar no céu e vão cessar todos os nossos problemas. Eu não posso, por mim mesmo, querer botar um fim na minha vida, e nem você que está assistindo essa aula agora e de repente está passando uma situação difícil, né? Porque às vezes o meu problema pode não ser, não pode não ter a importância para algumas pessoas, mas só nós que passamos o problema é que sabemos a importância dele, né? Porque às vezes a gente conta um problema para uma pessoa, né? Por isso que a gente tem que chorar aos pés do Senhor, é com ele que a gente tem que se lamentar, é com ele que a gente tem que falar, porque se a gente pode até sim depois conversar com uma pessoa amiga, né, que a gente tem confiança, mas o Senhor é o único que pode fazer alguma coisa por nós, né? E Jó, ele vai continuar se lamentando, né? Ele vai continuar não ter desejado nascer, mas o bonito é que quando, né, ao longo da história do livro de Jó, a gente vai ver como ele cresce e como ele vai ensinar os amigos dele, vai ensinar a gente também. E esse tópico 3 termina assim, ó: o Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento, mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus. O Marco ele vai passar agora para o tópico 3. Eu vou ler aqui o 3 e a lição tá terminando. E fala assim, ó. O versículo do terceiro é do 3, 20 ao 26. Isso. Por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. É. O terceiro tópico vai falar: por que continuo vivo? Se nós formos olhar, Jó vai fazendo as propostas ele vai cedendo aos poucos. A primeira ia ser muito definitiva, né? É como se fosse: por que eu nasci? Por que plantou essa árvore? O segundo é: por que eu não nasci morto? É como se fosse assim: por que essa árvore não vingou, né? E o terceiro: por que essa árvore ainda continua aqui, né? A gente agora está mexendo um pouco com plantas e tudo, e, e alguns a gente vê que cada um tem um cuidado certo, né? Cada plantinha tem um cuidado certo. E algumas a gente vê que ela tá murchando, ela tá dando algum problema, e a gente vai vendo qual é a solução que tem que dar.
Alguns a gente vê que a gente consegue ou botar menos água, ou trocar a terra, ou dar umas podadas nas folhas que estão tão ruins, e elas começam a dar vida, né? Outras elas já começam a secar e a gente perde aquelas plantas, né? Então o Jó, ele vai, você vê como é um poema muito bem feito, que fala assim, por que eu tive que nascer? Porque eu ganhei aquela corrida, né, para chegar ao alvo, podia ser outro, mas foi eu. Mas aí ele dá uma outra solução. Mas porque eu não nasci e nesse nascimento ali com um bebê recém-nascido, ele não morreu, né? É porque não chegou nem a gestar, né? O feto morto, né? É como se aquela criança que já o médico fala assim, olha, você vai nascer, mas seu filho já não tem mais vida, né? E já tira o feto ali morto. Ele já deu essa opção aí, essa solução ao problema dele. E outra, ele com todo o sofrimento dele, é o tópico que a gente vai ler agora, porque ainda continua vivo. E ele vai falar assim, vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3 de Jó, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? E as outras perguntas estão em 3:1 até o 3:16. A palavra hebraica Amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja a vida é atribulada pela miséria e por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Você tinha um negócio para falar, né? Não, pode continuar. Tá. Sem o favor de Deus. Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ele busca compreender o porquê Deus permitiu o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios 4:18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiensal, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e é referente ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz a vida para o patriarca. Nesse fato havia se tornado paradoxo, pois ele não sabia que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento, né? Olha só que interessante, escolheu um caminho de sofrimento, mas depois vem a vitória, né? Um caminho de sabedoria e de maturidade, é o tópico 3. Muitas vezes sentimos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimento, e com ele não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade. O próprio Jesus, né, irmão, sofreu, ele teve uma vida que Isaías descreve como homem de dores, que sofreu. E Jesus, ele venceu, né, todo aquele sofrimento, e ele mostrou que se ele conseguiu, né, nós podemos conseguir também passar por angústia e sofrimento. E não quer dizer que se nós estivermos passando por algum momento de angústia e sofrimento, ou estiver lamentando, que Deus não está abandonando a gente. Ele está passando, né? Ele manda a gente atravessar a água, né? Mas ele vai conosco onde nós formos. E que os irmãos possam meditar nessa lição, né? Que Jó sofreu, Jó lamentou, e a conclusão vai falar assim: nesta lição, vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus. O mais importante de toda a lição é ele não ter negado a Deus, nem o amaldiçoou. Toda a vida, ele expôs toda a sua humanidade de forma que o leitor apenas contempla, sem contudo participar de seu drama. Tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama na angústia. Bem, irmão? Que os irmãos possam meditar nessa lição, e que Deus possa falar através de toda essa revista com os irmãos,
Nós desejamos a paz do Senhor e nesse momento de calamidade que nós estamos vivendo, dessa pandemia, nós podemos nos agarrar a Deus e não abandonar a Deus. Aí eu queria deixar uma lição aqui para os irmãos, que é uma lição do nosso dia a dia, né? A gente usa as panelas de aço inoxidável para aquecer e a gente esfria, né? Então as panelas elas resistem ao calor e ao frio por causa do material, né? Que é íntegro, né? Ele não se corrompe. Nossas vidas devem se assemelhar a eles, capazes de resistir aos extremos da vida. Muitos somos de plástico, que só aguentamos as temperaturas padrão, nunca os extremos. Deus quer nos fazer resistentes, nunca desistentes dele. Para tanto, precisamos estar em comunhão. Então, que a gente não venha se deixar perder por causa das adversidades, né? E que a gente venha fortalecer os irmãos quando estiverem passando por luta, assim como nós quando estivermos passando, que a gente possa receber a compreensão e o apoio dos irmãos, porque na hora do sofrimento, irmão, não adianta perguntar por quê, para quê, não adianta ir buscar lá no passado por que fulano está sofrendo, por que está acontecendo isso, não adianta. E não adianta também a gente acusar a pessoa, viu, eu te falei, se você tivesse feito isso, não teria acontecido. Não adianta, irmãos, a gente tem que fazer, sabe o quê? Orar e pedir Deus graça e misericórdia. Então, irmãos, continua vendo as próximas aulas, entendeu? Vai lendo, estuda, procura a biografia de Jó, livros que expliquem sobre a vida de Jó, entendeu? Para que a gente venha se aperfeiçoar cada dia mais, aprender mais, porque o Senhor, Ele espera que nós sejamos fortes, e é isso que eu desejo para vocês, uma semana abençoada. Amém.